Bom dia, amigos, queridos irmãos, que juntos possamos compreender melhor nosso papel diante daqueles irmãos que já retornaram ao mundo dos espíritos, lembrando deles com carinho, com amor e com bastante compreensão em relação à sua imortalidade. Pedimos aos amigos espirituais que envolva todos os lares nesta manhã, todos os irmãos que conosco se encontram, para que o nosso trabalho alcance os corações de cada um deles. Que essa paz, Senhor, esteja sempre, sempre em nosso pensamento, em busca da sinceridade, da lealdade, com a presença amiga destes benfeitores. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos lendo hoje da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. E nesse sentido, que eles podem não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Nós vamos fazer a nossa prece para discutirmos estes assuntos. Pai amantíssimo, Senhor de nossas almas, eis-nos aqui reunidos em seu nome, a buscar no Evangelho de Jesus a harmonização de nossos pensamentos, procurando envolver e agasalhar a todos. Que a misericórdia sublime do seu amor esteja, Jesus, com todos nós. Que as bênçãos divinas de Maria, a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, que ela nos agasalhe nesta manhã, fortalecendo os corações de todos. Que assim seja. Amigos, é preciso saber quem é este espírito que nós estamos orando por ele. Porque ele pode ter sido ruim na Terra, mas chegando no mundo espiritual, ele vai se perceber, vai reconhecer as suas lutas, mas ele vai precisar muito das nossas preces. Por quê? As nossas preces vão confortá-lo, vão auxiliá-lo. E é necessário que a gente possa perceber que muitos espíritos no mundo espiritual, eles reclamam as preces nossas. Por quê? Porque a pessoa diz, nossa, fulano era tão ruim, ele deve estar num lugar muito ruim, que Deus ajude ele. Mas não é assim, sabe, amigos? É preciso mentalizar este espírito, seja ele quem for, na condição que ele se encontra, porque Jesus nos ensinou que nós não poderíamos julgar. Nós não podemos julgar quem quer que seja, porque nós não conhecemos a nossa estrutura espiritual, nossos compromissos, nós não conhecemos. Então, como é que nós vamos lapidar o nosso ser, ou aquele que nós estamos olhando, se não for com a lapidação da compreensão, do amor, da compaixão? Portanto, todos os espíritos, todos os nossos conhecidos, entes queridos, amigos que já retornaram ao mundo espiritual, merecem sim as nossas preces, merecem as nossas vibrações, sem nosso julgamento como homem. Então, há pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Será que nós estamos nessa condição de achar hoje que os espíritos só têm dois lugares, o céu ou o inferno? Ou eles estão sendo condenados
para a vida toda viver nas regiões umbralinas ou nessas penas eternas, onde estaria a justiça de Deus? O que Deus poderia fazer por eles? Assim, é uma falta de fé e de confiança na imortalidade e na lei que rege a nossa evolução, que é a lei do amor. Então, perguntamos se essa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão, recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhe seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar o sofrimento? Onde está a nossa piedade? Onde está a compaixão? E muitas vezes aqui na Terra, o Evangelho nos diz, na Terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não há a mínima esperança, se obtém para ele o perdão. Será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviar do peso destes? Ora, nós sabemos que a vida não é assim. Todos nós estamos caminhando em busca da luz. Todos nós estamos precisando da prece de cada um que vai nos confortar, nos sustentar e nos amparar. Eu tenho percebido isso nos funerais, que às vezes vamos, às vezes é um momento de reencontro de família, que há muito tempo não vê, mas nós não temos o respeito pelo aquele irmão que está sendo velado. Nós não temos o respeito por aquele espírito que nós não sabemos o que está acontecendo com ele. Não é porque ele morreu que ele não está no processo de desencarnação. Então, nós somos tão assim, tão egoístas, olhando só para nós, que nós esquecemos de auxiliar estes nossos irmãos com o nosso silêncio, com a nossa prece, com a reverência a este espírito. Então, nós precisamos entender que nós, que seja um pai, que seja um amigo, que seja um irmão, nós não conhecemos, na verdade, as suas reais construções e não podemos, de forma alguma, identificar o que ele vai ou não vai receber, porque não nos cabe a isso. Então, muitas vezes nós falamos que atacando que ele, de mal incurável, dever-se-á por não haver para o doente esperança nenhuma de cura? Abandoná-lo sem proporcionar qualquer alívio? Qual médico que faz isso? Por mais que nós sabemos que seja inútil, eles procuram fazer tudo para ajudar este nosso irmão. O mundo espiritual também ajuda, procura auxiliar, esclarecendo estes irmãos. Se nós estudarmos a obra de André Luiz, da Ivone A. Pereira e outros do Filomeno, nós vamos ver quanto a espiritualidade procura envolver esses nossos irmãos, trazendo para eles vibrações de amor e de paz. Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar uma pessoa que vos foi cara. Um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, dizeis que não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado, esse ente lhe recusarias um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que se lhe segue a chagas? Não farias por ele o que farias por uma galé? Por um galé? Vós não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Todos nós, amigos, precisamos olhar para o outro como meu próximo, como o irmão que me sustenta. Hoje, ele caminha comigo, mas e ontem? Quem eu fui junto dele? O que eu fiz para ele? E o que ele fez para mim? Falar na imortalidade, não vivenciar a imortalidade, é algo que muito nos atrapalha. Então, nós temos que pensar que todo espírito amoroso, todo irmão dedicado, ele necessita do amparo amigo.
Ele necessita de que nós possamos ajudá-los naquilo que ele mais precisa. E quem somos nós para saber o que ele precisa? Por isso, nós precisamos orar. Orar por esse irmão, sem fazer qualquer julgamento. Então, a nossa crença, ela não é para petrificar o nosso coração, mas é muito pelo contrário, é para dulcificar. E lembrando que hoje nós estamos numa posição que podemos auxiliá-lo com as nossas preces, mas também podemos todo dia, podemos não, todo dia nós pedimos ajuda para nós, porque não somos tão avançados quanto pensamos que somos. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Será que um pai e uma mãe que vê um filho em dor, que vê o filho sendo arrastado pelos caminhos do erro, será que ele não sofre? Claro que ele sofre. Será que uma mãe que chora, que pede a Deus por esse filho, eu pergunto, quem é esse filho? Nós fazemos isso enquanto estamos encarnados. E por que não lembrar desse espírito que muitas vezes não peregrinou nos caminhos de Jesus? Esse espírito que não viveu aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Então, nós temos que pensar que todos nós temos que fundamentar uma razão mais clara, mais lógica, mais ponderada. Deus, dizem esses, não podem mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim careceria a estabilidade do mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário os atributos divinos. Amigos, Deus não nos pune, Deus nos concede novas oportunidades de acordo com aquilo que nós necessitamos. Por isso, Jesus nos disse muitas vezes, a cada um segundo as suas obras. E nós vamos ver que, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos e o arrependimento. Todos nós carregamos remorso, todos nós sentimos dentro de nós a culpa, o arrependimento, o remorso, o medo, a insegurança. Então, nós não podemos dizer que estamos com isso condenados para a vida toda. Não, nós temos uma condenação que muitas vezes é mais de mim mesma diante da lei do que do Pai. Porque quando eu chego no mundo espiritual e vou perceber a lei de Deus que está dentro de mim, eu vou me sentir verdadeiramente um ser incapaz, um ser pequeno, que não soube aprender a aplicar e a vivenciar, e podemos dizer assim, mas eu fui ignorante. Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, eles não sejam tão mal quanto antes? Então, nós vamos ver que, no primeiro caso, seria manter na dor o castigo, um homem que envolveu ao bem, e no segundo seria agraciar a um que continua culpado, porque todos nós temos direito de despertarmos para as coisas boas. O bem é a ausência do mal. E quando eu fico na peregrinação do mal, eu aspiro o bem. Eu começo a perceber que essa luta do mal, esse duelo que viveu dentro de mim, não condiz de forma alguma com aquilo que eu preciso vivenciar, eu preciso falar, eu preciso sentir. Então,
A lei de Deus é mais previdente do que nós pensamos. E é outra coisa, ela é sempre justa, equitativa e misericordiosa. E ela não estabelece para a pena qualquer que seja a duração alguma. Ela se resume assim. Prestando atenção como ela se resume. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Por isso que precisamos aprender a amar e estar atento às leis de Deus. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. A duração do castigo para toda e qualquer falta é indeterminada. Ela está subordinada ao arrependimento, ao culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Veja o valor da lei do amor, do conhecimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança, porque Deus não pune, Deus não é injusto, Deus é amor e bondade, mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido às novas provas, em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Então, o homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte, porque depende das minhas escolhas, e ele pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, sua felicidade ou sua desgraça. Depende da vontade de fazer o bem. Tal é a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Então, amigos, tomemos cuidado e lembremos sempre daqueles entes queridos, dos amigos, daqueles que tiveram uma vida balizada no bem, mas nunca esqueçamos daqueles que sofrem, daqueles que desprezaram as grandes oportunidades, porque não tiveram os olhos de ver. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja agora e sempre. E nesta hora, Jesus, da prece, do Evangelho, nesta hora do passe, da água fluidificada, possamos realmente sentir o que nós precisamos pedir, sentir a nossa necessidade, para que a gente não jogue palavras fora, que Deus nos envolva nas tertúlias sublimes do seu Evangelho, fortalecendo os nossos ideais no bem. Que o passe seja o anteparo para todos nós. Fluidificai as nossas águas, alimentando os nossos pensamentos de esperança, de força, de coragem e de bom ânimo. Obrigado, Jesus, por tudo que tem nos dado. Que todos os lares nesta manhã recebam as vibrações fraternas, amigas, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.